Assembleia Legislativa, onde está o repórter Augusto Klein, que acompanhou toda a sessão e toda essa confusão. Augusto, boa noite. Qual é a situação nesse momento aí perto da Assembleia? Boa noite, Sandro. Boa noite a todos. Olha, neste momento, milhares de manifestantes, professores e funcionários da rede estadual continuam reunidos em frente à Assembleia Legislativa, aqui na Praça Nossa Senhora de Salete. Eles também ocupam a parte de dentro da Assembleia e, segundo um comunicado feito agora há pouco pela APP Sindicato, alguns manifestantes pretendem passar a noite no lado de dentro da Assembleia. Até o momento, não há registros de pessoas que tenham ficado feridas ou de confrontos entre manifestantes e policiais militares. A sessão foi interrompida no momento da invasão. Os projetos de lei não foram votados, mas neste momento os deputados estão reunidos para decidir quando essa votação será realizada. Sandro. Augusto, para detalhar para as pessoas, em que momento o prédio foi invadido? Em que momento da sessão o prédio foi invadido pelos manifestantes? Olha, Sandro, foi exatamente após o anúncio da aprovação do requerimento que solicitava a realização de comissão geral. Essa aprovação faria com que os projetos de lei pudessem ser votados sem a necessidade de passar pelas comissões da Assembleia. Vamos acompanhar o momento do anúncio. Senhores deputados, suspendo a sessão em função da invasão da Assembleia. Só para reforçar, a aprovação da Comissão Geral significa que os projetos de lei podem ser votados sem a necessidade de passar pelas comissões da Assembleia, ou seja, eles podem ser aprovados rapidamente, sem discussão. Logo após o anúncio, alguns manifestantes que estavam do lado de fora da Assembleia começaram a forçar o portão de entrada da Assembleia. Nós temos imagens aí para mostrar. Já do lado de dentro, manifestantes que acompanhavam a sessão começaram a saltar das galerias para dentro do plenário. Eles jogaram papéis para o alto, começaram a gritar, sentaram nas cadeiras dos deputados, agitaram a bandeira do Brasil e cantaram o hino nacional. E olha, o dia foi tenso desde o início aqui na Assembleia Legislativa, desde o início da sessão, no começo da tarde. Vamos acompanhar. Mais uma vez, professores e funcionários da rede estadual tiveram dificuldades para entrar e acompanhar a sessão. A sessão começou tensa, com muitas críticas de deputados aos projetos encaminhados pelo governo do estado. 8 bilhões que é de vocês, que o governo quer pôr a mão grande e suja. O protesto se intensificou durante o discurso do líder do governo na Assembleia, o deputado Romanelli. O deputado Romanelli confirmou que alguns pontos dos projetos de lei serão alterados. Garante todos os direitos aos professores, mantendo íntegro o plano de cargos e salários, mantendo o programa de desenvolvimento educacional. O pagamento de quinquênios e anuênios será mantido, assim como o plano de promoções e progressões. O auxílio transporte também será mantido para servidores que estejam afastados do trabalho. Se for aprovado, um dos projetos permitirá ao governo ter acesso a 8 bilhões de reais dos fundos da Paraná Previdência para pagar salários e dívidas. A oposição considera a proposta inconstitucional. Contrário ao Estado do Paraná, porque pega um déficit de 6 bilhões de reais, não dá a menor explicação de como foi gasto esse dinheiro e simplesmente acha que dá para ir lá no cofrinho da Previdência que tem 8 bilhões, como se fosse um cofrinho pessoal, quebrar o cofrinho, botar o dinheiro no bolso e não responder nada para ninguém. Olha, Sandro, como a gente viu aí, ainda não há uma previsão de quando essa votação será realizada. Certamente não será realizada hoje, essa já foi a posição dos deputados. Muitos manifestantes continuam reunidos aqui na frente, alguns até estão dispersando, mas a maior parte continua reunida do lado de fora e do lado de dentro da Assembleia. Representantes do sindicato estão orientando neste momento os manifestantes e nós vamos continuar aqui acompanhando a situação. Ok, Augusto, daqui a pouquinho a gente volta a conversar para saber se realmente tem clima ou não para retomar essa sessão e quando ela deve voltar. A gente vai agora conversar com o repórter Rodolfo Pardini, que também está no Centro Cívico. Ele está na rampa de acesso à Assembleia, perto dos funcionários públicos, na maioria professores, que ficaram do lado de fora. Rodolfo, boa noite. Tudo tranquilo por aí agora? Olá, Sandro. Boa noite para você, boa noite a todos.
Olha, movimentação bastante tranquila por aqui. Agora há pouco o pessoal está passando, está entrando e saindo lá da Assembleia normalmente, sem qualquer tipo de problema ou de confusão. A movimentação aqui é bastante pacífica. Muitas pessoas, pelo menos 30 mil funcionários públicos, estiveram nessa manifestação. Hoje, enquanto havia votação lá dentro, enquanto os deputados estavam reunidos para votar esse pacote de medidas, muitas pessoas estavam acompanhando. Alguns, inclusive, chegaram aqui desde ontem. Nós fizemos uma matéria para mostrar essa movimentação na hora da votação. Acompanhe. No dia de greve dos professores, vieram para Curitiba caravanas de várias cidades para acompanhar a votação do pacote do governo. Apenas 300 professores foram credenciados para assistir à sessão. Quem não pôde entrar protestou do lado de fora. Entre as medidas que eles são contra está o fim do plano de aposentadoria que é administrado pela Paraná Previdência. A intenção do governo é usar o dinheiro do Paraná Previdência, dos servidores do Estado, para quitar a dívida que ele tem. Ele já aumentou a contribuição dos aposentados que voltaram a pagar e agora ele tem esses 8 milhões para poder investir e pagar as contas deles. Segundo a PM, pelo menos 30 mil pessoas se reuniram. A Praça Nossa Senhora de Salete praticamente se transformou em um grande acampamento. Barracas foram montadas e espalhadas. Muitas dessas pessoas vieram do interior, chegaram ontem e devem passar pelo menos mais uma noite por aqui. Daqui a pouco a gente volta a falar dessa confusão toda na Assembleia. A gente vê aí imagens do Centro Cívico, onde professores e funcionários públicos acampam, ocupam, enquanto os deputados discutem o pacote do governo. Agora, 30 graus em Curitiba. O Paraná TV volta já.